Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, quero externar novamente meu agradecimento pelo honroso convite em estar aqui nesse dia e especialmente trabalhando essa problemática. Quero também pedir desculpas, né, porque na condição de pesquisador em filosofia, talvez a minha contribuição ela seja mais genérica do que talvez outros profissionais mais atentos, né, e mais preocupados com essa área específica possam dar uma contribuição mais incisiva. Mas a minha ideia, como é um colóquio internacional sobre Michel Foucault e o subtítulo é a judicialização da vida, seria desenvolver um tema, uma problemática especificamente, que o Foucault tratou sobretudo a partir de 1978, mas que eu tentarei demonstrar aqui que antes mesmo de Foucault falar de segurança explicitamente e dessa questão da desordem, né, talvez ele estivesse já no livro Vigiar e Punir, tratado de algo semelhante, e é sobre esse pano de fundo que eu vou centralizar a minha fala. A prioridade de Foucault pelo estudo da governamentalidade e seu distanciamento da teoria da soberania pode ser considerada a perspectiva mais inovadora do seu diagnóstico da situação política atual. Vivemos justamente numa época do esfacelamento da política representativa e da potencialização correlata da biopolítica governamental, da concentração do jogo do poder na gestão da vida biológica dos indivíduos, do gerenciamento estratégico das escolhas políticas a partir do modelo privado da empresa, da prioridade da segurança como técnica de governo para a mediação de toda ordem de conflitos e da destituição da exclusividade da política representativa na realização desta mediação. Enfim, como ele lembra, ainda em 76, se a política é a guerra continuada por outros meios, é porque nos últimos anos a política priorizou a guerra infindável contra as virtuais ameaças internas à sociedade, tornando cada cidadão um inimigo em potencial. A perspectiva da governamentalidade no pensamento de Foucault permite identificar, ou melhor, permite indicar que a elevação das tecnologias de segurança a modus operandi frequente das racionalidades políticas atuais tem como escopo efetivo o fortalecimento da soberania estatal e não necessariamente a proteção dos cidadãos e cidadãs. Em vista desse escopo, não declarado e jamais racionalizado em discurso, as tecnologias de segurança não atuam na manutenção da ordem, principalmente, mas, sobretudo, como adverte Agamben, na regulação e gestão da desordem. A exposição ao risco e sua ulterior gestão, a flexibilização de situações de conflito e abandono para sua posterior regulação, a territorialização dos indivíduos potencialmente perigosos e o lucro econômico obtido pelo seu controle punitivo a céu aberto são constitutivos da potencialização da soberania do Estado e da legitimidade das suas instituições. Pela análise da governamentalidade, Foucault vem novamente afirmar que o outro é constitutivo do mesmo, que a permissividade e regulação da desordem é fundante da racionalização em torno da ordem pública, que a produção da insegurança é constituinte do discurso em torno das estratégias securitárias. Com isso, ele rompe com uma lógica dicotômica, segundo a qual a ordem seria a negação da desordem, a política, o término da guerra, o direito, o fim da violência.
a segurança, a anulação da insegurança. Na apropriação que Agamben faz da arqueologia de Foucault, ele ressalta que, cito Agamben, superar a lógica binária significa, sobretudo, ser capaz de transformar cada vez as dicotomias em bipolaridades, as oposições substanciais num campo de forças percorrido por tensões polares que estão presentes em cada um dos pontos, sem que exista alguma possibilidade de traçar linhas claras de demarcação. Foucault, justamente, no que concerne ao outro e ao mesmo, a ordem e a desordem, assim como outros pares, não os trata a partir de uma lógica binária dicotômica, mas a partir de uma lógica de bipolaridades que se tensionam constantemente entre si. Em razão disso é que, para Foucault, era mais estratégico trabalhar o Estado de polícia do que o Estado de direito. O diagnóstico político do presente impõe tomar distância da racionalização jurídico-filosófica centrada em torno do par legalidade e ilegalidade, do problema da soberania como representante da vontade geral, porque, justamente, como novamente lembra Agamben, nesta racionalização russoniana, o governo é um conceito inoperante ou limitado à sua função instrumental de mero poder executivo. Pelo contrário, Foucault mostrou que a governamentalidade é uma racionalidade cujas táticas estratégicas percorrem toda a política ocidental, principalmente a partir do século XVIII, mas não somente. Desse modo, no seu pensamento, ela é transformada em chave analítica dos seus cursos a partir do ano 1978, Segurança, Território e População, e os cursos subsequentes. Governar, para Foucault, deixou de ser redutível a uma função instrumental em relação unívoca ao poder executivo, para se tornar o próprio âmago da racionalidade prática da política. Justamente nesse curso de 78, pela primeira vez, ele figurou a governamentalidade da população pela metáfora grega da pilotagem e o comando de uma tripulação, de uma nau, ou de um navio, se quiserem, de uma embarcação. Na esteira de Foucault, Agamben também lembra que Kybernês, ou seja, governante, no caso aqui o governante de uma nau, de uma tripulação, tem como função prioritária não determinar despoticamente os eventos, mas, pelo contrário, deixar que os eventos se produzam para depois orientá-los na direção mais oportuna. Uma entrevista que o Agamben deu ao Vladimir Safatli, em 2005. Para além de Foucault, em seu livro O Reino e a Glória, Agamben submerge na teologia econômica para sugerir que a providência divina, conceito central do governo divino do mundo, está fundada no livre-arbítrio e na desordem da vontade provocada pelo seu uso indevido, no intuito de melhor geri-la e governá-la. O governo divino imanente ao mundo não teria sentido sem a desordem fática produzida pelas ações pecaminosas que, por sua vez, seriam impensáveis sem o livre-arbítrio humano. Seja pelo viés do governo divino do mundo, seja, como quer Agamben, pela perspectiva da governamentalidade política, como postula Foucault, é nítido o propósito de apresentar a emergência da tecnologia da segurança como modelo de governo da política atual, assentada na gestão e regulação da desordem. Como lembra Agamben, na mesma entrevista, a segurança como paradigma de governo não nasce para instaurar a ordem, mas para governar a desordem. Desde a época de Turgot e os ministros fisiocratas, quando imperava o estado de polícia,
não se procurava prevenir as grandes penúrias, como a fome, por exemplo, mas deixá-las ocorrer para que, em seguida, pudessem ser gerenciadas e orientadas sobre os modos de melhor atravessá-las. Quero advertir, porém, que antes mesmo da problematização da governamentalidade em 78, Foucault já demonstrara um raciocínio semelhante em anos anteriores. No livro Vigiar e Punir, conhecido pela maioria de nós, ou por todos, ele apresentou com argúcia que as técnicas de poder disciplinares, além da extração de comportamentos por mecanismos de recompensas e punições, e da constituição de saberes normalizadores centralizados no exame, também produziram uma nova economia do poder. Sublinho aqui o termo economia do poder. Afinal de contas, o corpo dócil, efeito das disciplinas, é o mesmo corpo útil do operário da fábrica. O controle político do corpo é acompanhado da sua maximização produtiva. As disciplinas são indissociáveis, portanto, dos novos mecanismos de produção desenvolvidos pelo capitalismo dessa época. Mas é a prisão, mais exatamente o carcerário, que, além de prometer a correção do comportamento e garantir, ou pelo menos prometer garantir, a defesa social contra os seus inimigos internos, mostrou-se também um curioso mecanismo de produção e controle da desordem. Depois da Revolução Francesa e durante todo o século XIX, eram muito frequentes os ilegalismos políticos oriundos de lutas sociais que ameaçavam as novas classes políticas dirigentes, particularmente a classe burguesa. A fim de sufocá-lo, seria preciso produzir outro ilegalismo que fosse economicamente lucrativo para a burguesia. Para mim, a hipótese mais polêmica e, ao mesmo tempo, instigante de Foucault no livro Vigiar e Punir é justamente mostrar que a delinquência será esse novo ilegalismo, politicamente neutro, economicamente lucrativo, na medida em que fornecia, e talvez ainda forneça, quadros disponíveis para o circuito do dinheiro oriundo da prostituição, do tráfico de armas e de drogas. O aprisionamento será justamente o meio mais adequado de produção da delinquência, no sentido de controlá-la e homogeneizá-la, visto que aqueles que ali estão frequentemente voltam aos mesmos muros, às mesmas celas. Deste modo, a prisão tem como função positiva, positiva aqui não no sentido ético de algo bom, mas de positividade, a fabricação e controle da delinquência para enfraquecer as lutas políticas e sociais e potencializar o lucro ilegal das classes dirigentes. O crescimento da reincidência e o anseio populacional por mais prisões, assim como a demanda pela rigidez cada vez maior do aparato policial e demais mecanismos de repressão do Estado, não levam muitas vezes em consideração que a insegurança pode ter sido produzida por um governo soberano que se vale da delinquência para gerir e pulverizar, ainda hoje talvez, as manifestações políticas e societárias. Governo este que, para ser legitimado, deixa que a desordem ocorra, que a delinquência circule, para melhor governar e gerir as manifestações de diversas índoles, mas, sobretudo, as manifestações políticas e sociais. Seria preciso perguntar até que ponto, em sociedades como as nossas, a regulação da desordem e seu proveito econômico ocorreria somente em instituições austeras como a prisão. Nas disciplinas, já o sabemos, o adestramento sobre os corpos dos indivíduos para torná-los dóceis e úteis caracterizava um poder que perpassava transversalmente as instituições. Esse adestramento supunha estabilidade e duração, traduzida pelo prolongamento das penas.
Mas os movimentos em torno e na sequência de maio de 68 colocam em crise esse funcionamento. A essa crise responde um deslocamento das relações de poder, a partir das quais a vigilância passa a ser exercida por controles mais descontínuos, insidiosos, e que respondam melhor à instabilidade, à circulação, à diversidade. Segundo Deleuze, cito Deleuze, no regime de controle que, na interpretação ou na apropriação que Deleuze faz de Foucault, reconfigura a disciplina, mas não a substitui, não a anula, e sim a reconfigura. Então, nessa sociedade que é a nossa, diríamos, de controle, mas ainda disciplinar, jamais se acaba com nada. Diante das formas de controle em espaço aberto, pode muito bem acontecer que os encarceramentos mais duros nos pareçam pertencer a um delicioso passado benevolente. Fim de citação. Eu acho fantástica essa citação do Deleuze. Significa que em sociedades em que o controle reconfigura as disciplinas, a gestão da desordem se estende para todo o corpo social. E não somente ela é concentrada no interior do corpo prisional. Eu iria mais além, ao afirmar que os pactos de segurança atualmente existentes nos Estados democráticos estão assentados, eles também, na produção e gestão da desordem e direcionados para a potencialização da soberania estatal sobre a vida dos indivíduos. A partir desses pactos securitários, as instituições políticas tentam garantir aos cidadãos que sua vida está protegida diante das mais diversas incertezas, dos mais variados acidentes, dos diversos prejuízos e riscos. Se o indivíduo está doente, ele tem a Seguridade Social. Bom, não sei se nós temos. Se ele não tiver trabalho, pode ser beneficiado pelo seguro-desemprego. Se houver muitos delinquentes na sociedade, é prometida sua correção e uma boa vigilância policial. Não obstante, se formal e juridicamente o pacto de segurança é proposto pelo Estado e é colocado em discurso desta maneira, na perspectiva da governamentalidade, que é a chave analítica, no meu modo de entender, mais inovadora do pensamento de Foucault, a esse propósito, ou seja, da racionalidade do modus operandi da política, também está previsto, por essa perspectiva, o rompimento ou a incapacidade ou a não prioridade da realização do pacto, seja por parte dos cidadãos, seja por parte das próprias instituições políticas. Nos dois casos, são acionados os dispositivos estatais de segurança e sua intervenção na trama da vida cotidiana, sempre que houver um acontecimento excepcional e imperarem os conflitos. Quando há a mera suspeita de que o pacto poderá ser desobedecido pelos cidadãos ou por aqueles que circulam em seu território, em forma de ameaça, virtual ou real, o Estado, não excessivamente, mas normalmente, extrapola os limites jurídicos, intervém sobre suas vidas, sem demonstrar com isso que é arbitrário ou exerce um poder excessivo. O argumento recorrente, portanto, é de ordem biopolítica. O Estado usa de meios extraordinários, como inibir, subtrair ou suspender garantias individuais para pessoas potencialmente perigosas, em razão do discurso do cuidado da vida e da segurança da população. A proteção da vida e a manutenção do pacto são delegadas às políticas estatais de defesa que utilizam da exceção
para combater inimigos internos, reais ou virtuais. A vida natural, e não a vida política, é que se torna agora o circuito de atuação do poder. De um lado, o Estado dela se apropria ou simplesmente a descarta. Mas, de outro, as ações que buscam limitar essa atuação extralegal do Estado também ocorrem no plano da vida naturalmente operante. Práticas terroristas que desconsideram vidas inocentes e ignoram quem são essas vidas. Rebeliões presidiárias nas quais as vítimas fatais são escolhidas a esmo. Execuções sumárias de cidadãos comuns tornados como reféns da violência urbana. Atuam no mesmo nível das biopolíticas de exceção empreendidas pelo Estado sobre a vida natural. A política, como guerra continuada por outros meios, mediante o embate constante e prolongado entre vencedores e vencidos, entre protegidos e desprotegidos, é claramente identificável. O poder soberano sobre a vulnerabilidade da vida natural se defronta com seu limite no mesmo ponto da sua aplicação. Em sociedades como as nossas, cuja presença da biopolítica estatal ainda é recorrente, qualquer vida humana pode se tornar desprotegida, exposta, desqualificada e, inclusive, descartada. Se o excesso estatal raramente é colocado em questão, quando vidas são abandonadas, eliminadas, em comunidades com altíssimos índices de violência, igualmente aqueles que se contrapõem a esse poder excessivo mediante leis próprias e arbitrárias, dificilmente são punidos. Esse circuito do poder, que em nome da defesa da vida da população, artifício esse discursivo e justificação fictícia, torna outras vidas expostas ao perigo e à morte em territórios bem demarcados. Faz parte da dupla face biopolítica observável nos pactos de segurança dos Estados democráticos. O que acontece quando o Estado securitário não consegue ou não tem como prioridade tácita, ainda que não explícita, cumprir o pacto? No entender de Foucault, também neste caso, opera a lógica da biopolítica governamental. Inicialmente, emerge a desconfiança da população em relação à garantia de proteção da vida propalada por parte do Estado e seu aparato jurídico. Ao mesmo tempo, porém, tem-se a sensação de que estamos desprotegidos, porém, curiosamente, a vida continua a ser regulada cada vez mais por parte dos mecanismos estatais. Ocorre, então, o desconforto dos cidadãos em relação a todas as instituições que até então afirmavam protegê-lo, colocando em jogo a adesão ao pacto e os sacrifícios que ele exige, como altos impostos, obediência e assim por diante. Se, do ponto de vista jurídico, uma das funções precípuas do Estado liberal é garantir a manutenção da ordem ou restituí-la quando é severamente ameaçada pela criminalidade, da perspectiva da racionalidade governamental, esse modelo político atua não para proteger e preservar o pacto e as garantias individuais, mas para fortalecer a sua soberania. O descumprimento do pacto e a exposição da população ao risco são indissociáveis da produção da própria criminalidade, como artifício estratégico de reprodução e reconfiguração do poder soberano. Em nome da garantia da proteção de alguns, o Estado usa excessivamente seu poder de deixar morrer e suspender os direitos constitucionais sobre indivíduos perigosos que talvez ele mesmo, Estado, ajudou a constituir. Curioso é que parte da população que é objetivada e se subjetiva como normal e politicamente correta diante do seu outro, os delinquentes ou quem quer que seja, é a mesma que atribui legitimidade a todo esse processo. Ao invés dessa população exigir do Estado o cumprimento do pacto, ela passa a demandar a sua atuação excessiva
em relação ao delinquente e a qualquer figura do outro, reforçando assim, legitimamente, a soberania estatal e a sua atuação extralegal. Como o pacto securitário encontra-se constantemente ameaçado, são legitimadas, ao modo de uma judicialização das relações sociais, as intermitentes intervenções reguladoras e punitivas da vida por parte da soberania estatal. Não se deixa morrer ou se faz morrer para fazer viver. Na verdade, permite-se e administra-se a desordem, expondo a vida ao perigo e à insegurança, para poder melhor regulá-la e controlá-la no seu dinamismo cotidiano. A judicialização da vida observável na biopolítica atual também poderia ser pensada, na minha maneira de ver, a partir dos mecanismos de segurança propostos, né, na analítica governamental realizada pelo Foucault. Trata-se de uma governamentalidade biopolítica a partir da qual a vida, em seu aspecto imanente, privado, doméstico, cotidiano, é regulada, controlada, gerida e até aprisionada, mesmo que seja a céu aberto. A judicialização da vida, entendida pela governamentalidade biopolítica, aponta para a assimilação cada vez maior do poder constituinte dos cidadãos, por um modelo governamental constituído, no qual o alvo não é o nosso ser político, mas todas as demais esferas da vida privada e biológica. Para terminar, inspiro-me numa frase de Agamben, pensador esse que diz o seguinte: onde tudo é normalizado e tudo é governável, o espaço da política tende a desaparecer. Será que a judicialização da vida seria uma das formas privilegiadas de governamentalização dos conflitos, no vácuo instaurado pelo evanecimento da política representativa?